A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós estamos iniciando mais um dia de devocional financeiro e hoje é o nosso sexto dia, tá bom? Hoje nós iremos compartilhar um pouco mais de uma palavra viva que irá edificar o seu coração e mudar a sua história. E eu quero falar de uma palavra, né, que foi compartilhada uma vez comigo, queimou muito no meu coração, né, e que tem um pouquinho a ver com esse aspecto, né, que é justamente sobre ser feliz no processo, né. A pastora Kelly uma vez compartilhou sobre isso e Deus falou no meu coração, né, principalmente nessa situação. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre ser feliz durante o processo. Então, durante o nosso crescimento, o nosso avanço financeiro, você vai passar por processos. E esse processo vai durar um determinado tempo. Então, o que você está vivenciando hoje, né, enquanto não alcançou a meta, o alvo, o objetivo de vida que você tem, é um processo. Essa é a verdade. Você está no meio de um processo. E eu fico feliz por, de alguma maneira, contribuir com esse processo. Contribuir com esse processo onde Deus tem te moldado, tem te preparado para grandes coisas, onde Deus tem criado um grande testemunho na sua vida. Pode ser um momento de dor, um momento de dificuldade, um momento de aparente luta, mas que no final está se transformando um testemunho lindo e maravilhoso para ser contado no futuro, para que outras pessoas também possam prosperar, para que outras pessoas não venham dizer: ah, você não sabe do que você está falando, você nunca passou pelo que eu passei. Você vai poder falar: eu já passei pelo que você passou, mas Deus me surpreendeu e me abençoou e vai fazer a mesma coisa na sua vida. Amém? Você vai poder testemunhar a respeito disso. Então, eu costumo até dizer algo que tem queimado muito o meu coração também, é que a história de um homem e de uma mulher de Deus é uma história de orações respondidas. Então, a sua história com Deus é uma história de orações respondidas. Então, nesses dias, você tem orado, você tem se dedicado, você tem separado um tempo para ouvir do Senhor e para pedir a Ele. Se você tem feito esse período e tem feito isso, durante essas mentorias, você tem pegado essas palavras, tem colocado no seu coração, tem levado elas diante de Deus, fala: Deus, está aí, está na sua palavra, eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor. Se você tem pedido, tem orado, tem clamado, tem colocado isso diante do Senhor, quero dizer algo para você. A sua história com Deus será uma história de orações respondidas. Deus vai responder as suas orações e você vai ver grandes coisas acontecendo. Porém, tudo tem um processo. Existe um processo no meio de tudo isso. Existe um testemunho a sendo criado no meio dessa situação. E só para você que caiu aqui à toa e está me ouvindo até agora, porque alguém mandou esse vídeo para você e não me conhece, é importante dizer que meu nome é Alexandre, eu sou responsável pela empresa Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso devocional financeiro, já nós estamos no nosso sexto dia, né, falando sobre um devocional que edifica o nosso coração e nossa vida com assuntos que falam a respeito de situações financeiras, ou contextualizando no contexto financeiro para abençoar a sua vida financeira, mas obviamente vai abençoar também todas as áreas da sua vida. E se você ainda não está no grupo, entra no grupo do WhatsApp, lá a gente vai estar mandando alguns materiais ainda esse final de semana agora. Se você estiver assistindo esse vídeo no domingo, né? Esse é o dia que vai estar acontecendo. Se não, se você entrou no grupo depois, pede, manda mensagem no privado do administrador e pede para ele mandar para você no privado esse material. De qualquer maneira, eu quero usar o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, para falar justamente sobre esse processo, onde Deus nos abençoa e nos prospera. Então diz o seguinte: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deixa eu mudar o versículo, o mesmo versículo agora no contexto, numa versão diferente, na verdade. Então, deixa eu botar aqui, 2 Coríntios 9, 6, mas usando agora a versão NTLH. Lembrem-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, o que a Bíblia está falando? Que existe sim um processo de semeadura e de colheita. Esse é um processo que Deus criou. Esse é um processo que Deus preparou. E não tem como fugir desse processo. Então, durante esses dias, eu creio que você está semeando. Então, existem muitas maneiras de semear. Existem as maneiras principais, obviamente, quando se fala do aspecto financeiro, que é de você semear na casa do Senhor. E eu vou te dizer, por mais que muitas pessoas falem muitas coisas na internet sobre o dízimo, sobre a oferta e tudo mais,
A verdade é que a experiência daqueles que têm contribuído tem sido abençoado. Então eu vou dizer para você, não deixe de contribuir na casa do Senhor, devolvendo o seu dízimo e ofertando lá. Eu sei que existem muitas hipóteses e muitos argumentos para não dar, mas esse é o ponto. Por que você está procurando argumentos para não dar, para não abençoar a casa de Deus? Quando você deveria, na verdade, estar procurando muito, você já tem, na verdade, infinitos motivos para poder abençoar. Por gratidão, por alegria, porque Deus tem te suprido, Ele tem te honrado, Deus tem te dado um sustento, porque Ele salvou a sua vida. Tudo isso são motivos, infinitos motivos. A gente poderia falar durante horas aqui sobre vários, inúmeros motivos para você abençoar a casa do Senhor. Eu não estou falando de oferta para mim de jeito nenhum. Alguns de vocês são de outras igrejas, outras congregações, mas no lugar onde Deus te colocou, abençoe, semeie. Semeie na casa onde Deus te colocou, na igreja que Ele te colocou, o pastor que Ele te deu. Aprenda a semear, entendeu? E a principal semeadura é sim os dízimos e as ofertas. Não tem para onde fugir. Essa é a principal semeadura, entendeu? Porque você não está dando para homens, entenda isso, você está dando para o Senhor. Ah, mas se o meu pastor roubar e tudo mais, então se você não consegue confiar para ele cuidar das finanças, você não deveria deixar ele confiar também, você não deveria confiar para ele cuidar da sua vida. Você acredita que seu pastor vai fazer alguma coisa, vai levar, vai usar o seu dinheiro de forma incorreta? Então, se você não acredita que ele é responsável para cuidar das finanças da igreja, então realmente você não deveria confiar aquilo que é mais importante que seu dinheiro, que é a sua vida para ele, né, para ele tomar conta. Então, procure diante de Deus outro lugar, mas esteja no lugar onde você possa contribuir generosamente com o seu coração, devolvendo o seu dízimo e ofertando. Amém? Mas existem outras maneiras de semear também. Essa é a principal e não pode ser substituída. Porém, existem outras maneiras de semear. Eu quero dizer que a sua empresa é uma pequena semente. Quando você decide abrir um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, você está plantando a pequena semente. Essa semente vai crescer e vai prosperar. Quando você decide estudar, né, e crescer na sua área intelectual, fazer um curso, uma faculdade, participar às vezes, né, de um devocional como esse, onde você aprende muitas coisas, participar de uma mentoria financeira, como por exemplo aquelas que a gente tem, participar de um curso ou de algo nesse sentido que venha preparar você ainda mais, você está semeando, semeando conhecimento. E isso em algum momento vai se reverter em colheita. Quando você decide ser um excelente empregado, você às vezes está falando, Alexandre, eu não tenho uma empresa, eu sou um mero empregado, eu trabalho numa empresa. Mas quando você decide ser um excelente empregado, dando o seu melhor, fazendo o melhor serviço no lugar onde você trabalha, você está semeando. Você pode não estar percebendo, mas você está semeando. Tem pessoas olhando para você. Essas pessoas vão lembrar de você como alguém que faz as coisas com excelência, como alguém que dá o seu melhor, como alguém que realmente faz o trabalho da maneira que deve ser feita, com perfeição, com excelência, com o máximo possível. Quando você faz tudo isso, você está semeando. Entende? Quando você dedica um tempo para orar, clamar ao Senhor e buscar Ele, num devocional como esse também, você está semeando. E quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Então, decida semear, porque à medida que você semeia, você vai colher. Porém, na verdade, não é sobre isso que eu queria falar, apesar de ter falado. Eu quero falar que você precisa perceber que existe um processo. Até a colheita chegar, existe um processo. Você não semeia hoje e colhe amanhã. Tem três características da semeadura e colheita, de forma rápida. Primeira característica, você nunca vai colher o que você não plantou. Se você está plantando manga, você vai colher manga, entendeu? Então, se você está plantando na sua vida financeira, você vai colher recursos na sua vida financeira. A verdade é essa. Mas, você, além de colher o que você plantou, você nunca colhe no mesmo dia que você plantou. Então, se você plantou hoje, você não vai colher amanhã. Vai levar tempo, existe um tempo para a colheita crescer, né? Para a planta crescer, germinar, produzir os frutos. Leva tempo. Você nunca colhe no mesmo dia que você plantou. Então tem que ter paciência. E a terceira característica é que você nunca colhe a mesma quantidade que você plantou. Você sempre colhe muitas, muitas vezes mais. A Bíblia chega a dizer que é 30, 60 e 100 por 1, ou seja,
você vai colher no mínimo 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais do que o que você plantou. Esses são os princípios da semeadura e colheita. Porém, eu quero me atentar ao segundo princípio, que diz que você nunca colhe no mesmo dia que você plantou. Existe um processo enquanto a semente está germinando e crescendo. E o que eu quero dizer para você, seja feliz nesse processo. Às vezes você semeou no passado e ainda não colheu. Você ainda está no processo. Você ainda está vivenciando o processo de crescimento. Às vezes você está plantando agora, já está ansioso para colher. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um processo. E no meio desse processo, enquanto a colheita está crescendo, enquanto Deus está dando o crescimento, porque deixa eu dizer uma coisa para você, quem dá o crescimento é Deus. E a gente vai ver isso já já no texto bíblico. Enquanto tudo isso está acontecendo, deixa eu falar para você, seja feliz. Tem pessoas que, enquanto elas não colhem o que ela plantou, elas vivem tristes, amarguradas, abatidas, frustradas. Você não precisa ser assim. Você pode decidir ser feliz. Sabe por quê? Primeira coisa, felicidade é uma decisão. Você não precisa deixar com que as pessoas determinem a sua felicidade. Você não precisa deixar com que as circunstâncias determinem a sua felicidade. Você pode decidir ser feliz. Decida ser feliz no Senhor. Decida que o Senhor é a sua fonte de alegria. Faça como está escrito, né? Lá em, esqueci o texto bíblico, né? Mas que fala o seguinte, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que as oliveiras não deem o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Decida se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, decida se alegrar no Senhor. Decida ser feliz no meio desses processos. E eu quero te falar um pouquinho. Quem dá o crescimento é Deus. Mas a pergunta é, por que Deus não dá o crescimento tão rápido? Por que tem que existir um processo? Por que existe esse bendito processo? Mas primeiro eu quero comprovar para você que quem dá o crescimento é Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, tá bom? 1 Coríntios 3, 7. Deixa eu abrir aqui com vocês. 1 Coríntios 3, 7. Ao que diz, vou ler o versículo de antes. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos do meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O apóstolo Paulo estava falando, estava tendo uma divisão ali na igreja de Corinto, uns dizendo, eu sou do grupo de Apolo, outros dizendo, eu sou do grupo de Paulo. E tinha ainda um grupo mais espiritual que dizia, eu sou do grupo de Jesus. Entendeu? E aí o apóstolo Paulo está falando, por que vocês estão criando divisões? Por que vocês estão dividindo, dizendo que um é de Apolo, outro é de Paulo? Deixa eu dizer uma coisa, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento da sua semeadura. E ele ainda continua dizendo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, nem é quem planta ou quem rega que faz a planta crescer. Quem faz a plantação crescer é Deus. Então, é Deus quem faz a sua plantação crescer. Você tem semeado. E você talvez tenha semeado muito. Não sei como é que tem sido o nível da sua semeadura nesse sentido financeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem dá o crescimento é Deus. E a pergunta é, por que Deus não dá o crescimento tão rápido? Por que parece demorar? Por que parece que o processo demora? Por que as coisas estão acontecendo e eu estou aqui e você talvez já não aguenta mais? É porque, na verdade, Deus quer te ensinar a ser feliz no processo. Ele quer que você aprenda, um dos motivos é esse. Aprenda a ser feliz no processo. Vai vir a colheita. Deus vai mandar a riqueza, Ele vai mandar a prosperidade. Na verdade, Ele já mandou. Já está fluindo na sua vida. Os frutos já estão nascendo, já nasceram, estão crescendo, estão amadurecendo. E você já já vai ver o resultado de tudo isso. Porém, no meio desse processo, aprenda a ser feliz. Sabe por quê? Porque Deus faz isso, e eu vou te dizer porque existe o processo, porque Deus quer que exista o processo, porque Ele às vezes demora um pouco em dar o crescimento. É porque Ele quer crescer em relacionamento e intimidade com você. Deus quer se relacionar com você. E é por isso que você está aqui,
Porque Deus está criando ocasiões para se relacionar com você. Ele quer crescer em intimidade com você. Existe uma história que diz o seguinte, que certo homem, ele saía com o filho todo dia para poder plantar alface. E o vizinho sempre via. Porém, o vizinho via que quando o filho ia com aquele homem plantar alface, o filho fazia tudo errado. O homem plantava e depois via um filho por trás bagunçando tudo. E aí então aquilo acontecia vários e vários dias. Até que um dia o vizinho, bisbilhoteiro, sempre tem um, se inconformado, se revoltou, chamou o pai e falou: vem cá, quero falar uma coisa com você. Você não cansa de ser um pai imprudente, não? Você não está vendo o que o seu filho está fazendo com a sua plantação de alface? Como é que ele está destruindo a alface? Como é que você vai cultivar a alface assim? Ao que o pai olhou para o cara, para o vizinho, deu uma risada e falou: você não entendeu nada. Eu não estou cultivando alface, eu estou cultivando meu filho. Eu estou desenvolvendo, cultivando um relacionamento com meu filho. Meu alvo não é o alface, meu alvo é meu filho. Então é isso que tem acontecido. Sabe de uma coisa? Deus está te chamando para plantar junto com Ele. Então Ele fala: meu filho, vamos plantar junto na casa do Senhor? Eu vou te dar o dinheiro através de um bom trabalho e você contribui com sua oferta e com dízimo. Eu vou te dar uma empresa e você vai estar ali junto comigo empreendendo. Eu vou te dar a ideia e você vai começar a empreender. Eu vou te dar um trabalho e lá você vai fazer o seu melhor. Deus vai falar: vamos semear junto? Eu vou te ajudar, eu te ajudo a ser um bom funcionário, eu te ajudo a ser um bom empreendedor, eu te ajudo a ser um bom gestor, eu te ajudo, mas vamos lá plantar? Vamos lá semear? Eu te dou a semente para você poder ofertar. É isso que Deus faz. E às vezes você bagunça, faz as coisas errado, não tem gestão financeira, não empreende de maneira certa, não sabe divulgar seu produto, bagunça no seu trabalho, reclama do seu chefe, vive murmurando. Começa a fazer a bagunça na plantação que Deus está plantando junto com você. Mas o grande ponto todo é esse. Existe um processo no meio de tudo isso. E no meio desse processo, Deus está desenvolvendo um relacionamento com você. Você não para perceber? A questão toda é essa, é Deus querendo quanto você ore mais, querendo que você o busque mais. Sabe por quê? Porque Ele quer desenvolver um relacionamento com você. Esse é o nosso Deus. Ele não está preocupado com o dinheiro, com a casa, com o carro. Tudo isso para Ele deve ser besteira. Deus é rico, é riquíssimo. Ele sabe que essas coisas do mundo são besteiras, são pequenas. Ele vai te dar porque para Ele é pequeno. Mas se é o que você quer, se é importante para você, vai ser importante para Ele. Porém, Ele quer cultivar um relacionamento. É como um filho. Eu já estou pensando aqui, né? A gente vai ter uma filha. Já estou pensando eu saindo com minha filha. Minha filha pedindo para mim: me dá um... Pai, eu preciso arrumar meu cabelo. Eu falo: meu Deus, arrumar o cabelo? Eu preciso de uma Xuxa, de um Missy. Eu falei: meu Deus, isso é besteira, é pouca coisa. Mas para ela é importante, vai ser importante. E eu vou fazer o quê? Vou aproveitar essas situações para me relacionar com ela. Vamos lá, filhinha, comprar. Ah, papai, por que você não trouxe logo do trabalho? Agora a gente vai ter que sair para comprar. Eu não quero andar, eu não quero sair, eu quero ficar em casa. Eu vou falar: vamos sim. Vamos lá, aí chegando lá, vamos escolher, aí eu ainda vou escolher, eu já sei qual ela quer, mas eu vou ficar demorando, mas não quer aquele não é mais bonito e não sei o quê. Ah, papai, eu não sei, eu não tenho paciência com o senhor, você não sabe escolher um negocinho. Minha filha, me perdoe, eu sou homem, eu não entendo essas coisas de mulher. Na verdade, eu sei o que ela quer. Aí quando ela aponta, eu quero aquele ali. Falei: aquele? Tem certeza? É aquele ali. Então vamos comprar. E eu compro um para ela. Eu vou comprar uma caixa, um pacote gigante? Não, eu posso, mas para quê? Comprar o que for necessário, dou para ela. Quando ela precisar de mais, a gente sai para comprar de novo. Sabe por quê? Vai ser os momentos que eu vou ter para cultivar um relacionamento, uma experiência com ela. Meu pai era assim. Meu pai até hoje é assim. Toda vez que eu peço alguma coisa para meu pai, me dá alguma coisa. Meu pai: peraí, meu filho, vamos aqui na praia primeiro? Meu irmão sabe o que eu estou falando, minha mãe também. Vamos aqui na praia primeiro? A gente entra no carro, vamos para a praia, chega na praia, vamos dar um mergulho junto? Aí dá um mergulho, às vezes eu não quero dar um mergulho, fico na areia, fico vendo, ele dá um mergulho, vem, conversa, brinca, não sei o quê, me leva de volta para casa, dá a volta na cidade inteira e depois, no final, ele fala: toma aqui, meu filho, o que você me pediu.
O que que ele está fazendo? Na época eu ficava irritado demais, sem paciência. Meu Deus, cadê meu pai que não me dá logo o negócio? Ele estava cultivando um relacionamento comigo. E é isso que o seu pai do céu está fazendo com você. Você fica irritado, impaciente, mas ele está cultivando um relacionamento com você. Você está orando mais, você está buscando mais, você está participando de devocional como esse. Ele está cultivando um momento com você. Ele está cultivando um momento durante o processo de crescimento. Entende? Então eu vou te dizer uma coisa. Você tem plantado? Amém. Continua plantando. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. Mas entenda que existe um processo de esperar crescer. E nesse processo, quem dá o crescimento é Deus. Ele pode até demorar, algumas coisas demoram mais do que outras, mas Deus vai dar o crescimento e você vai ver o fruto, você vai colher muito. Mas durante esse processo, seja feliz. Seja feliz e se relacione com seu pai. Seja feliz e desfrute desse momento com seu pai. Não espere para ser feliz no dia da colheita. Pode ser feliz no meio do processo. Seja feliz enquanto você se relaciona com seu pai, no meio dos períodos, porque no final é isso que faz a diferença. Amém? Amém. Então, é isso que eu quero orar por você. Pai, abençoa esse irmão, essa irmã que está nos assistindo, que eles aprendam a ser felizes no processo, que tanto eu como todos nós possamos aprender a ser felizes no processo, a desfrutar do Senhor no processo, a desfrutar do Senhor enquanto nós esperamos a nossa semeadura crescer, a nossa plantação colher, crescer e germinar até a colheita. Que nós aprendamos a ser felizes no processo, não apenas feliz no dia da colheita, mas feliz no dia da semeadura e feliz no dia do crescimento, porque é o Senhor quem dá o crescimento. E que nesse período nós possamos acumular muitos testemunhos, muitas experiências, muitas orações respondidas com o Senhor e possamos ter muita história para contar, porque o nosso objetivo final não é o dinheiro, não são os recursos, não são as casas, não são as riquezas. Nosso objetivo final, nossa herança principal é o Senhor e a sua presença em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se Deus te edificou e falou com você, não esqueça de botar nos comentários, isso nos ajuda muito, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esqueça, eu não vou parar até você mudar de vida. Amém? Fica na paz e até a próxima.